Glória a Deus, queridos. Jesus é bom, amém? Eu não sei se todos estão lembrando nós temos que lembrar do quilo. Também temos um compromisso com a Índia, não sei se os irmãos estão lembrando, mas já vai ser dia 10 essa semana. Vamos passar para a irmã Ive o valor. Eu estou com um desejo muito grande de ir também. Nós estivemos lá em Jurema, foi um tempo legal, muito bom. O Robson vai lá sempre para visitar um negócio que ele tem, mas o maior negócio que tem lá é o de Jesus. Coisa tremenda de estar com os irmãos lá, o irmão José, a esposa, a irmã Dulce, a família, e vemos o milagre de Deus ali. E também os missionários lá em Dois Riachos, já faz mais de mês que eu fui lá, eu quero ir lá ter com eles. Eles falaram que tem uma barreira sanitária na entrada, mas eu vou ver se eu acho um caminho lá para entrar. Acho que é só aquela coisa de conferir mesmo, igual fizeram lá em Jurema. Confere se está tudo bem. Mas eu gostaria de estar com eles lá nessa semana. Então vamos estar orando. E como o Marco disse, em nome de Jesus, que eles comecem a relaxar esses isolamentos, né? E permitir que a gente tenha as nossas reuniões normalmente. Glória a Deus! Nós estamos já no mês de junho. E o mês de junho é a metade do ano, né? Mais ou menos. Metade seria dia 15, mas o mês já é o mês da metade. Então nós vamos compartilhar nessa noite algo que nós compartilhamos no início. Investindo na eternidade. E porque eu sei que os irmãos já nem lembram qual foi os textos que nós lemos quando ministramos essa palavra, a não ser que vá lá no vídeo. E é muito legal ter os vídeos, porque a gente pode depois voltar lá e rever. Mas quando nós orávamos no ano passado sobre como vai ser esse ano, o Espírito é algo maravilhoso, é algo tremendo. Nós tivemos uma visita do pastor Celso aqui, ele trouxe uma palavra, e essa palavra que ele trouxe mexeu conosco para nos direcionar sobre como nós viveríamos o ano de 2020. E quando eu estava esses dias pensando de novo sobre essa palavra, como o Espírito Santo é maravilhoso, porque, queridos, quem está investindo hoje em alguma outra coisa na vida? Quem está investindo em finanças e comprando casa? Quem está? Ninguém. A palavra é investindo na eternidade. Nada a ver com essa vida. Nada a ver com nada que tem aqui, e sim com a nossa vida eterna. A palavra profética de Deus para nós veio em cima do alvo. Porque a maior chamada de atenção para a igreja dos nossos dias, para focar naquilo que importa, está acontecendo agora, em 2020. As pessoas que têm as melhores casas têm enjoado das suas casas. Quer sair. As coisas perderam o sentido, mas sair para onde? Você não pode ir para lugar nenhum. Então, de repente, tudo que nós temos começa a ficar meio sem sentido. E isso é uma chamada de atenção do nosso Deus para falar para nós: o que vale a pena não está aqui, o que vale a pena está lá, com Ele. Amém? Quando nós pensávamos sobre isso, investir, alguém que vai construir uma casa, por exemplo, é um investimento, sim ou não? É um investimento. O que você precisa fazer para construir uma casa? Comprar o terreno. O que mais? Os construtores aí dentro. Comprar material, preparar o chão, arrumar um pedreiro bom. Tem que trabalhar para comprar o terreno. Trabalha para ganhar dinheiro para comprar o terreno. Existe uma série de implicações quando você vai fazer uma coisa. Uma viagem, uma coisa mais simples, não é uma viagem. Uma viagem, Bel. Ir na Disney, como é que a gente faz para ir?
Passaporte. Tem que ter passaporte. Uma coisa simples, mas que envolve uma série de coisas. E se é para viajar para um outro país, você não pode encher o teu bolso de real. Você tem que ir lá e trocar o real pelo dinheiro que você vai usar lá, porque senão você vai cheio de real no bolso, chega lá, ninguém aceita, não vale nada. E aí? Você fica... Tudo na vida tem que ter planejamento. Para simples coisas. Um casamento, vamos supor. Quanta coisa envolve você fazer uma cerimônia de casamento. Entrar em relacionamento com alguém. Tem implicações, você tem que ver lugar, ver isso, ver aquilo. Comes e bebes se for fazer, se não for fazer, tem que ver uma casa, tem que ver mobília. Tudo, queridos, envolve um planejamento e uma preparação para quando chegar na hora você não ser apanhado de surpresa. Só que tudo isso que eu estou falando passa. Comprar um carro. Você se planeja, você começa até a enxergar os carros. Você está planejando comprar um carro, você sai na rua, só vê aquele carro. De cada 10 carros que passa, 11 é aquele que tu quer comprar. Parece um negócio, você fica com aquilo ali. Então, existe. Agora eu imagino o seguinte. Eu estou falando de um carro que o ano dele, para o próximo ano, já acabou. O Robson comprou um carro de 90 mil, a concessionária resolveu baixar o preço agora do 0 para 70. E agora? Só nessa aí ele já perdeu 20 mil reais. Já. Fez todo o planejamento e tudo, mas vem passageiro, passa, acaba, tudo acaba, queridos. Aí você vai e não faz um seguro, acontece um problema, arrebentou, acabou tudo. Tudo que nós fazemos, e eu estou falando de coisas que passam, e chega a me dar um desespero, chega a me dar uma falta de ar, porque aquilo que acabou de ler o Marco, é a realidade, queridos. Quem tem o nome escrito no livro, está salvo, mas quem não tem, tem um outro destino. Nós pensamos então, para as coisas corriqueiras, para as coisas que passam, nós nos planejamos, nós nos desgastamos, nós colocamos em ponta de caneta, nós fazemos os cálculos, mas para aquilo que é eterno, a maioria de nós hoje está deixando a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O que realmente importa, tudo passa, mas o que realmente importa, eu estou deixando ao léu. Eu estou deixando de qualquer maneira. Enquanto nós somos privilegiados, porque o Senhor nos deu a sua palavra. Ele nos deu grupos como esse, que está espalhado. Ele nos deu hoje redes sociais, que você alcança e é alcançado de tantas formas. Mas ainda assim, as pessoas negligenciam a sua eternidade. A chamada de atenção para nós como igreja. Mateus capítulo 19. E o versículo 16 em diante. Essa passagem, queridos, como nós estamos revisando uma passagem, revisando a palavra profética para esse ano. A palavra profética para esse ano é investindo na eternidade. Mateus capítulo 19, nós lemos no tempo que trouxemos essa palavra, porque ela fala de um jovem religioso, na maioria das vezes, como muita gente e como nós muitas vezes acabamos sendo. Amém? Quem achou aí Mateus 16 já? 19 e 16, isso. Mateus 19, 16 diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha, aqui tem alguém que pelo menos já tinha uma preocupação, né? Senhor, eu quero alcançar a vida eterna, mas o que eu tenho que fazer para alcançar essa vida eterna? Jesus responde: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, já tem grandes indicadores aqui para quem quer ter a sua eternidade garantida. Da mesma forma que você investiria para uma coisa passageira, aqui está. Ama teu próximo. Não mate, não roube, não furte, não minta. Não deseje o que é do próximo. Esteja satisfeito com o que é seu. Aí o jovem responde. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Aqui vem praticamente nós, a igreja, que estamos vivendo hoje. É verdade que eu creio, em nome de Jesus, que nós temos convicção de o nome estar escrito no livro da vida. Mas se você perguntar de supetão para uma grande parcela de crentes hoje, eles vão pensar duas vezes em dar a resposta. Eu imagino o que está passando no coração desse jovem. Jesus dá uma lista de coisas e ele diz: Senhor, tudo isso tenho feito. Mas ele segue e faz uma pergunta: que me falta ainda? Sabe o que é isso, Mari? É o nosso consciente. Eu costumo dizer que há sempre dois que nós não podemos enganar. Um é Deus e o outro é a nós mesmos. Ainda que nós tentemos enganar a nós, no fim das contas, quando a gente faz os noves fora tudo, a gente sabe quem nós somos exatamente. Nós acabamos de ler o livro de Jó, que começa dizendo que ele era um homem íntegro e justo, e que andava com Deus e que amava o Senhor. Mas no discurso de Jó, lá no final, ele vai reconhecer: realmente, Senhor, eu sou mau e o Senhor é bom. Nós, no fim, sabemos, esse jovem ainda que fazia: mas pera lá, mas eu congrego, eu sou um dizimista fiel, eu sou um ofertante, quando tem um desafio na igreja, eu sou o primeiro a estar na frente, eu participo de todas as reuniões, mas muitas vezes nós fazemos isso pela motivação errada, pelo foco errado. E o que acontece no final é que o nosso coração, que fala a verdade para nós, vai dizer que falta alguma coisa. Esse jovem tinha desejo pela eternidade. Ele praticava coisas que lhe dariam direito à eternidade, mas no íntimo ele sabia, faltava alguma coisa. Eu tenho ouvido as pessoas dizer: olha, você ter vida, salvação, é fazer coisas boas, é ajudar ao próximo. O que mais? A Janete estava lendo um texto hoje para mim, eu esqueci de uma grande parte das coisas. As pessoas acham que se fizer coisas boas, elas vão ter vida eterna. As pessoas acham que se elas forem a cultos todo domingo, toda semana, elas terão a vida eterna. Mas esse jovem aqui sabia que não tinha, porque faltava uma coisa para ele. Faltava o dono da vida. Faltava ele estar submisso ao dono da vida. Faltava ele estar sujeito a Jesus. Por isso, ainda que ele fazia, que ele praticava, você vai ver homens que admirados, que na morte, no leito, têm dúvida. Eu conheço história de sacerdotes, de pessoas de outras religiões, de padres, de bispos, que se converteram por causa que o seu superior no leito de morte não sabia para onde ia passar a sua eternidade. Como que alguém que vive uma vida casta, religiosa, de fazer boas obras, no final, no último momento, não sabe para onde vai? Sabe por que essa dúvida vem? Porque a pessoa não tem Jesus como Senhor da sua vida, como único Senhor da sua vida. Às vezes as pessoas querem até colocar alguma coisa a mais, mais Jesus. É Jesus mais algumas coisas. Calma, queridos. Ou é Jesus ou não é. Ele não deixa meio termos. Então esse jovem sabia que faltava alguma coisa. E Jesus vai buscar direto. Diz assim para ele, ó. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
para onde, depois vem e segue-me. Vai, vende tudo o que tu tem. Será que Jesus queria que ele fizesse isso? Jesus estava simplesmente, Cícero, buscando trazer para fora aquilo que já estava no coração dele. Porque Jesus, quando chama os seus discípulos, ao invés de tirar, ele ajuda eles. Ele abençoa eles. Ele não vai tirar nada de ninguém. Mas trocar algo que é passageiro por algo que é eterno, o que é melhor? Eu fico com algo passageiro e deixo a eternidade. Ou eu deixo o que é passageiro e fico com a eternidade. O que é melhor? Ainda que o choro dure uma noite, queridos, a alegria virá. A alegria virá pela manhã. Porque pela manhã o sol nasce. E o sol da justiça dos que creem em Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso sol. Por isso a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. Porque Ele é o nosso sol, Ele é a luz da alva. Ele é a estrela da manhã. Amém? Mas quando aquele jovem viu que tinha que tirar tudo o que ele tinha, o coração dele fez uma escolha. Ele não disse nenhuma palavra. A Bíblia diz que ele saiu. Ele diz assim, ouvindo esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Não disse mais nada. Mas ele fez uma escolha ou não fez? Sim ou não? Há muitas pessoas que acham que por ficarem caladas diante de situações, elas estão isentas. Não, queridos, até o nosso silêncio é uma escolha. Na hora que ele fez a escolha dele, de investir na eternidade ou não, ele escolheu investir aqui. Por isso, as igrejas que têm mais, como é que diria, audiência, são aquelas que propõem uma vida aqui. Porque todos nós estamos vendo apenas o aqui. Não estamos olhando lá para frente. E isso tem uma razão de ser. Mateus capítulo 6, ainda no livro de Mateus. Ainda no livro de Mateus. A situação desse jovem é algo tão atual, parece que foi escrito para nós nesses dias. Porque há tantas pessoas que amam Jesus, que querem Jesus, mas na hora que põe Jesus e as coisas desse mundo na balança, as coisas desse mundo pesam mais. E elas acabam desistindo de Jesus. Infelizmente, fazem como esse jovem. Ele podia se atirar. Os discípulos de Jesus largaram tudo. Largaram as redes, largaram os barcos, largaram o que eles tinham e seguiram a Jesus. E ele continuou buscando pessoas assim. Capítulo 6, estamos lá? Versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É óbvio que alguém que tem alguma coisa busca proteger. Todos nós que temos algum bem buscamos proteger. As pessoas hoje, para se proteger, põem muros nas suas casas. Os muros deixaram de ser suficiente, as pessoas colocaram cercas elétricas. As cercas elétricas deixaram de ser suficiente, as pessoas colocaram câmeras de filmagem. E se as câmeras não são suficientes, nós vamos continuar protegendo, porque nós damos valor àquilo que tem. Mas há um lugar seguro, onde nós podemos colocar o nosso tesouro e descansar. É interessante quando você vê que alguém que tem o seu maior tesouro em Deus é estável, é alguém firme, é alguém seguro, mesmo que a situação não esteja aparentemente boa, ele não, ainda que o negativo, as ondas estão batendo, o vento está batendo, mas ele continua centrado.
porque ele sabe que ainda que perca tudo nessa vida, há uma coisa que jamais poderá ser tirado dele: a vida eterna com Jesus. Então dificilmente eu tenho dificuldade com essa ideia de cristão se suicidando, porque alguém que encontrou com Jesus não tem vontade de morrer, tem vontade de viver. Amém? A vontade dele é para a vida e não para a morte. Mateus ainda, capítulo 13. Capítulo 13 agora. Versículo 44. Se eu tenho algo que eu creio que é a coisa mais importante. Nós assistimos um filme há um tempo atrás. Era um romance, né? Difícil assistir romance, mas a Janete gosta, então eu assisti um com ela. E nesse romance, um rapaz dizia para uma jovem senhora casada, não, noiva, estava noiva. E o rapaz disse para ela: aquilo que mais importa para você é a primeira coisa que você busca quando você está em situação de perigo. E aí, ela volta para a cidade dela, e lá na festa de noivado dela, ela vai e lembra do que o rapaz disse, porque o seu noivo estava ali todo empolgado, mostrando as tecnologias dele, mostrando as coisas bacanas que ele fazia, e ela estava meio como é que a gente chama? Não é de lado. No filme tem o protagonista, o principal, e os coadjuvantes, Hã? Vocês estão com umas palavras muito... Figurante. Ela estava na festa de noivado como um figurante. E aí ela lembrou do que o rapaz disse para ela. E ela vai e toca o alarme de incêndio. E quando ela tocou o alarme de incêndio, a primeira coisa que o noivo dela procurou foi o iPhone dele e os documentos dele e saiu. E ela ficou escondida atrás de um guarda-roupa. E ele nem sequer falou o nome dela. Você já imaginou? Naquela hora ela descobriu que ele não amava ela, ele amava as coisas. O que era mais precioso para ela eram as coisas, né? Para ele eram as coisas, né? Acontece um acidente com o carro, a primeira coisa que o marido pergunta é: acabou muito com o carro? Cuidado, querido. Se você não perguntar primeiro pela tua família que estava dentro do carro, você está desesperadamente errado com os seus conceitos. E você não sabe o que é família. Como age alguém que encontrou o maior tesouro? Capítulo 13 de Mateus, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Alguém que encontrou o maior tesouro, Kevin, ele age como um maluco. Imagina, Kevin, você achou o maior tesouro do mundo, e de repente você vem, você pega tudo que você tem no seu poder e começa a vender. Você não fala nada a ninguém, porque se alguém descobrir, vai na sua frente e compra. Você acha que a Roberta ia aceitar? Vender casa, vende carro, vende tudo, vende relógio, propõe... Você sabe que aquilo que você vai comprar é maior, mas ninguém mais sabe. Como é que você ia achar que ele estava? Ia internar. Era assim. Aí as pessoas querem me convencer que alguém que encontrou Jesus está preocupado em serem compreendidos, aceitos pelas pessoas que não encontraram Jesus. Não faz sentido, querido. Alguém que encontrou algo precioso não está preocupado com o que vai pensar os outros que nem sabem o que estão fazendo da vida. Você vai andar segundo aquilo que você compreende ser o melhor, a coisa mais preciosa para a sua vida. Então,
quando alguém te disser que você enlouqueceu, apenas dê um sorrisinho e diga: sabe de nada, inocente. Porque nós encontramos, Robson, como? Depois de encontrar um amor como esse de Jesus, eu vou ficar preocupado com o que pensa ciclano ou fulano, ou beltrano? Eu não vou, porque eu encontrei a coisa mais preciosa. Eu fico meditando nesse texto, imaginando esse homem, voltando para a sua cidade, para a sua família, e começando a vender tudo que ele tinha. Porque ele vai comprar uma terra onde existe um tesouro inestimável. Como que ficavam os parentes dele? Como que ficaram os amigos dele? Acho que a cabeça bugava, pirava. Mas ele tinha encontrado o maior tesouro. Como que alguém que compreende que a coisa mais importante da nossa vida é a eternidade, vai ficar preocupado com coisas que estão aqui nessa vida e que passam? Os que sabem o que encontraram, não esperarão ser compreendidos pelos que não sabem o que querem. Porque você sabe o que você quer. Você já encontrou e você sabe o que você quer. Então, o que eu preciso fazer para investir? Coisa tremenda que, olha, as pessoas me agradecem quando eu vou numa visita e faço alguma coisa. Elas agradecem porque é natural, é a educação, é a coisa. Mas o maior presente é fazer aquilo. Sabe, quando a gente vai, Cício, aquela hora ali, a gente estava ali naquele almoço, com aquela família, que prazer, que alegria aquilo ali. Aí eles vão e agradecem porque a gente foi. Eu digo: não, meu amigo, eu é que estou agradecido por ter vindo e por fazer. Porque isso é fruto daquilo que é o melhor para mim e que está semeando para a minha eternidade. Quando eu me desprendo, eu me disponho a fazer algo por alguém, em Jesus, eu estou investindo para a minha eternidade. Sem Jesus é nada, querido, é palha lançada ao vento. É um soprozinho de nada e tchau. Quando nós vamos para o livro de Atos, no capítulo 2, e basicamente eu quero aqui apenas expor. Atos capítulo 2, nós sabemos que é a descida do Espírito Santo, e que a igreja começa a se movimentar ali e fazer as coisas juntas. E a partir do 42, nós vamos ver que a igreja, ela começa a se desprender das coisas, porque eles estão esperando o que vai acontecer. Então, do 42, o que vai acontecer? Jesus prometeu que vinha o Espírito Santo, que eles passariam um tempo de luta, mas que o Senhor viria eles buscar novamente. Eles estão esperando a volta de Jesus. Sabe, às vezes aí, eu penso, nós estamos esperando a volta de Jesus. Queridos, eu morei na África 10 anos da minha vida, e eu mudei lá pelo menos umas 5 vezes, para uma cidade, volta para uma, vai para o meio, vai para ali. E aí, não confunda às vezes o que nós como cristãos fazemos. Aí eu estava numa dessas cidades chamada Chokwe, na província de Gaza, o estado de Gaza. E eu fiz uma horta num terreno que tinha 2 terrenos de casas que eram da organização que eu trabalhava, e eu fiz uma plantação de tomate, couve, cebola, de tudo que você imaginar que se compra na feira, alho, tudo tinha. Nós plantamos, todos os temperos, tinha lá no quintal. Foi o tempo mais, vamos dizer assim, feliz da Janete, que ela não precisava ir na feira, era só sair da porta do quintal, estava lá. Toda a plantação estava lá. E aí eu estava sentado um dia na varanda e um guarda chegou, que trabalhava conosco, e disse assim: ô irmão Sérgio, você pretende ficar muito tempo aqui em Chokwe, né? Eu disse: eu vou ficar o tempo que for necessário. Não, como? O senhor plantou tudo isso aí e vai embora, e vai deixar isso aí tudo que o senhor plantou? Eu disse: se for preciso, eu vou. Pois deu um mês, eu fui transferido daquela cidade para outra cidade. E ficou toda a horta lá para trás. Não confunda a nossa fé. Nós estamos esperando Jesus voltar. E não tem nada nessa vida que vai me prender aqui. Não pode haver nada nessa vida que vai nos prender aqui. Mas nós vamos parar de viver? Não, ué.
Continua fazendo. Você quer trocar de carro? Troca de carro, qual é o problema? Você pode, quer mudar de casa? Muda de casa, qual é o problema? Só que nós estamos esperando Jesus voltar a qualquer momento. E o meu coração tem que estar disposto, desprendido e sabedor de que a qualquer momento tudo isso vai ficar para trás. Tenha as coisas, mas não tenha apego a elas, porque aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E onde o seu coração está, meu querido, governa a sua vida. Se o seu coração estiver na eternidade, você vai investir na eternidade. Nós vamos fazer as coisas e não vamos esperar ninguém, como a igreja de Atos fez. Eles estavam juntos a partir do 42, diz que eles permaneciam juntos, eles partiam o pão junto. Sabe, essa coisa de estar junto é coisa maravilhosa, queridos. Porque o que alguém pode ter de mais precioso, que ele tem que guardar dos outros, ele não pode mostrar para ninguém, ele não pode usufruir com ninguém. E muitas pessoas acabam sendo escravos daquilo que tem, porque o que ele tem é que governa a vida dele. Ele não pode levar ninguém na casa dele, porque ele tem medo do que as pessoas vão ver e vão tramar contra ele e vai buscar tudo que ele tem, depois com assalto, com alguma coisa. Isso é vida? Não. Nós temos uma escolha a fazer. Eles estavam ali vivendo em comunhão. Aqui diz que eles vendiam as suas propriedades e partilhavam o que tinham com os outros. A comunhão era tão grande que aquele que não tinha falta. E o que tinha muito, não era para esbanjar. Isso era a vida de uma igreja que entende que ela não está vivendo para essa vida, mas ela está vivendo para a eternidade. Ah, mas nós vamos virar a vida louca, virar a cabeça agora e andar como tolos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Até porque Deus usa homens e mulheres que têm coração voltado para Ele, de posse. Hoje nós podemos ajudar o pastor Marcelo na Índia. Por quê? Porque você tem um ganho, você tem uma entrada, senão você não poderia contribuir. Mas o seu coração não está nessas coisas. Por isso você pode compartilhar. No livro de Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, nós estamos vivendo claramente isso aqui, esses dias. Eu disse 1 Timóteo, né? Capítulo 6. Olha esse texto, querido. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo instruindo a Timóteo para falar aos irmãos da igreja que estava ali com ele, dizendo assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Olha isso. O momento que nós estamos vivendo agora. Quem confiava no capim da lagoa agora, como é que está? Reclamando, a lojas fechadas, o caba não pode trabalhar, não pode produzir, e a riqueza que ele achava que era alguma coisa, faz o que agora? Fala para eles não confiarem na instabilidade das riquezas, mas em Deus, ou seja, naquele que tudo pode, naquele que é provedor, que providencia todas as coisas, que faz aquilo que nós não esperávamos, e daquilo que esperávamos, faz muito mais ainda. Diz para eles não confiar nas riquezas, confia em Deus. Aquilo que nós vínhamos conversando no carro ontem. O cara vai botar um monte de dinheiro na perna e dizer, isso aqui é o meu Deus. Morreu como? Pedindo esmola. Amigo do Cício, o Cício conhecia ele. Convivia, homem do que a gente diz hoje, homem de bem, só que a confiança dele estava nas riquezas e não em Deus. E aquele que confiou em Deus está aqui na minha frente agora me assistindo aí. Deixa eles confiar em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Se aquilo que eu tenho não traz alegria, paz, gozo para o meu coração, isso não é bom para mim.
Aquilo que eu tenho tem que trazer paz, alegria, gozo. É coisa maravilhosa. Você tem um lugar e você chegar no fim do dia e ver sua filha, sua neta brincando, tomando um banho. Que alegria! Mas se não servir para isso, para que eu vou ter? Confia nas coisas. Confia em Deus, que nos dá tudo para o nosso aprazimento, ou seja, para a nossa alegria, para o nosso gozo, para nós desfrutarmos. Isso é investir na eternidade. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A verdadeira vida não é isso que nós estamos vivendo. Isso aqui é o início da verdadeira vida, que é a nossa eternidade com Deus. Alguém disse, se eu não me engano, o pastor Júnior Santos, que é um palestrante sobre finanças, que o pobre é alguém que planeja hoje. O pobre, ele quer viver hoje. Se ele viveu hoje, está de bom tamanho. Amanhã para ele não interessa. O classe média planeja um mês. Ele quer saber que ele cumpre um mês, ele trabalhou um mês, ele usufruiu um mês, ele pagou as contas de um mês. Classe média. O rico planeja um ano. Ele se programa, ele faz as coisas dele, os cálculos dele. Ele vai contratar um serviço, ele não calcula quanto custa por mês. Ele calcula quanto custa por ano. Porque isso vai entrar no seu livro de controle das suas despesas para um ano. Os muito ricos planejam por décadas. Ele não pensa em um ano, ele pensa daqui a 10 anos quanto isso vai valer. Ele compra um terreno hoje, pensando daqui a 10 anos quanto vale esse terreno. Ele faz um investimento para longo prazo. Ele não pensa no hoje, ele não pensa em um mês, ele não pensa em um ano, ele pensa em décadas. O próspero pensa por gerações. Ele não compra um terreno pensando em ele usufruir, mas o neto dele usufruir. Ele não faz uma coisa pensando que ele vai gozar hoje e que se dane a próxima geração. Não, ele pensa em gerações futuras. Mas como classificar alguém que investe para a eternidade? Não dá para classificar. Quem investe para a eternidade não dá para classificar, porque esse é Deus, queridos. Esse é o Senhor Criador da eternidade. Ele não pode ser classificado. E aqueles que investem para a eternidade são como eles. As classificações dessa vida não vai funcionar para ele. Então não confio nas riquezas. Eu confio em Deus, que garante o meu hoje, garante o meu mês, o meu ano, uma década, garante as minhas gerações. Eu sei que se eu não estiver aqui, Deus vai cuidar do Aécio. E o Aécio vai usufruir de coisas que Deus fez através da minha vida. Tenho convicção disso. Você quer ser o quê? Próspero já está bom demais, mas eu quero a eternidade. Porque investir em tudo que vai acabar não faz sentido nenhum para mim. Homens ao longo da história entenderam isso. Nós vamos ver homens que deixaram tudo, Abraão, nós vamos ver Noé que deixaram tudo. Nós vamos ver Zaqueu. O Zaqueu entendeu tanto o reino de Deus que ele disse, tudo que eu tomei eu vou devolver 4 vezes mais. Olha isso. Zaqueu entendeu-se que o que mais importava não era essa vida, era a eternidade. Então ele pensou, se eu tomei R$1 de alguém, sem ser correto, eu vou devolver R$4 a ele. Não importa, o que ele estava dizendo? Não importa eu ter coisas nessa vida e perder a minha vida com Jesus. Amém? Os discípulos entenderam isso, eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Não havia salário, não havia lugar para morar, não havia lugar de descanso. Mas eles preferiram andar com Jesus. Estevão, diante dos homens com pedras na mão, preferiu morrer.
do que viver sem Jesus. Porque ele entendeu que o que mais valia não era o que ele ia conquistar aqui, aos olhos dos homens, da classe, da alta classe daqueles dias, dos grandes homens de Deus daqueles dias. Ele não estava se preocupando em agradar homens, ele se preocupou em agradar a Deus. E sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado. Mas enquanto ele estava dando o seu último suspiro, ele teve o privilégio de ver os céus abertos e os anjos fazendo uma festa para receber ele lá. Homens como Cornélio também, que buscou compreender a palavra de Deus e não se importou, mesmo tendo um posto alto no exército romano, buscou, entregou toda a sua família para o reino de Deus. Nós falamos outro dia de Paulo e não podemos deixar de falar de Paulo de novo, que em Filipenses disse que, em Filipenses 3, Paulo diz o seguinte, Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Sabe por que Paulo fez isso? Paulo era um exímio conhecedor da lei, era um cara sábio. Ele tinha posição na sociedade. Ele tinha título de cidadão romano e era judeu. Mas tudo isso ele jogou fora, todo o conhecimento, por causa de Cristo, por causa da eternidade. Então não vale nada. O que nós temos hoje, as pessoas, eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o bispo, porque pastor já não dá. Eu sou o, como é que chama agora? Apóstolo, né? E tantas posições e tantas nomenclaturas, tudo isso vai passar, queridos. E todos em Cristo seremos irmãos, vivendo debaixo do mesmo céu, vivendo na mesma graciosa cidade. Sim, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Tudo que Paulo tinha, título, posição, largou tudo por causa de Jesus. Porque ele compreendeu que o maior tesouro que um homem poderia ter é aquele que dura para toda a eternidade. Alguém pode ter sido tão próspero que deixou por gerações muitas coisas, mas vai acabar um dia. As gerações vão deteriorando, nós estamos acostumados a ver isso. O pai morre, a empresa vai diminuindo, os netos, os bisnetos só ouviam falar que o meu bisavô era um cara assim, assim, assim. Porque tudo nessa vida passa. Mas a eternidade com Jesus não. Por fim, Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 é o texto áureo, né, dessa palavra vestindo na eternidade. Diz, 1 Coríntios 15, 58, último versículo. Portanto, amém? Achou aí? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Coisa maravilhosa. Eu estava com aquilo que eu propus no coração para ajudar o pastor Marcelo, e a igreja em Belém fez umas 6 horas de louvor hoje de manhã. E aí eles estavam preparando um lanche para os levitas, para os músicos, que iam ficar ali aquelas 6 horas, né? E na hora que eu vi a mensagem, eu estava lá no CIS, inclusive eu perdi umas 2 partidas por causa dessa situação, que eu vou dizer agora, viu? Não foi porque vocês são bons, não. Eu perdi porque eu fui me distrair com um negócio ali, mas haverá vingança. Eu estava ali e vi a mensagem. O Espírito Santo na hora disse, pega aquele dinheiro aí e manda para eles. Eu digo, mas Senhor, é para o outro que está lá na Índia, não, manda esse aí. Tá bom.
Conversei com alguém lá, me mandaram os dados, mandei. Ontem, antes de sair de Jurema, alguém me deu 4 vezes mais do que eu tinha dado. Mas quando eu não fiz pensando nisso. Eu não fiz pensando em negociar. Eu só fiz obedecendo. Deus está mandando. Eu já fiquei sem dinheiro da feira de casa para ajudar alguém. Qualquer um, a minha esposa me chamaria de louco se ela soubesse na hora. Ela soube depois, quando Deus já havia providenciado o que eu precisava. Mas se eu dissesse para ela que eu tirei o da feira para ajudar alguém, ela me chamaria de louco. Mas Deus disse faz. E eu fiz. E Deus me devolveu, e sempre me devolveu. Sempre ajudou. Sempre supriu. E mesmo quando não supriu, ainda assim eu fiquei feliz, porque é melhor dar do que receber. Ainda assim eu fiquei alegre, tremendo ali com o Senhor. Sede abundante no Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor nunca será vão. Nunca será vão. Não importa o que você possa, nesta vida, ter deixado. Ele diz ainda, qualquer que deixar pai, mãe, amigo, irmãos, filho, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais, ainda nesta vida e na eternidade. Nós vamos andar em cima dessa palavra. O mundo está desesperado, não sabe o que fazer. Nós sabemos o que fazer. Vamos investir na causa do Senhor. Vamos investir no reino. Vamos esmerar a nossa vida para quando chegar aquele grande dia que o livro seja aberto, o nosso nome esteja escrito lá. De novo, entrando no gozo do seu Senhor. Porque você viveu uma vida aqui na terra, sabendo que o seu lugar não era aqui, era lá. O nosso lugar não é aqui, é lá. Estaremos de novo, estaremos de volta em casa, brevemente. Não se disperse, não busque nada não há nada nessa vida que possa ser nos dado, oferecido, que seja superior, melhor do que o que o Senhor pode nos dar. O Senhor é bom. Eu não vou me apegar com as coisas